Gente, hoje eu tô num lugar diferente, não tão assim, o nome, né, não tá naquele ambiente alegre, né? Eu tô no bar do Santista. Acho que os Santistas hoje não tá num momento muito feliz da sua história. Acabou de ser rebaixado para a Série B, mas agradeço muito o espaço cedido aqui pelo grande Santista que a gente gosta tanto. Aqui do meu lado eu estou com Altair Júnior, Juninho, atual diretor de futebol do Uberlândia, dirigente do Uberlândia, e a gente vai falar muito do Uberlândia e da carreira dele. Tem muito a ver com preparação física, muito esporte, futebol, e ele tem uma ligação muito forte com o Uberlândia Esporte. A gente vai falar disso tudo com a produção e a cinegrafia do meu amigo querido e o berlandense, e o berlandino, ou não, o berlandense, porém ele é muito torcedor do Uberlândia, primeiro time dele, time de coração, Matheus Guimarães, que produziu e está trazendo essa oportunidade aqui pra gente. Então, vem pro Simanca. Você que é torcedor do Uberlândia, não perca esse podcast que vai ficar muito legal. Simanca! Primeiramente, boa noite, Altair. Tá tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de futebol com vocês, né? E a gente poder estar esclarecendo qualquer situação que a gente poder desenvolver aqui o tema de futebol, né? E que vocês estão sempre à vontade, para vocês poderem estar fazendo os questionamentos aí. Ó, antes de eu começar a fazer minhas primeiras perguntas, eu vou agradecer meus patrocinadores, né? Eu tô aqui graças ao Querube, vestidos de festas, né? Vestidos femininos. Nesse final de ano sempre é bom. Já pode escolher seu vestido. Pode mandar fazer também, não dá tempo para a festa do Réveillon e para o Natal. Querube. A Madruga Guitar Tech. Bem, você que vai tocar ou vai fazer aquele sonzinho com os amigos. É bom dar aquela olhada no violão, na guitarra. Ao Baruco Escrevianato, que fez esse corte lindo aqui no meu cabelo, que agora acho que ficou bem legal e eu recomendo para todo mundo. E também a Aqua Lavanderia do meu primo, o Fábio Castanheira. A gente está aqui graças a todo mundo, todo esse pessoal que apoia o Simanca. E eu vou começar primeiro, Juninho, que eu já sou íntimo agora, né, Juninho? Agora eu não vou falar, tá? Agora é Juninho. Fica à vontade. Juninho, você tem uma história muito bonita com o Uberlândia Esporte. Você começou na base do Uberlândia de 86 e 90. E começou uma trajetória como preparador físico e hoje dirigente. Então a gente vai começar do começo dessa trajetória. Como é que é a sua ligação com o esporte? Porque você, provavelmente, sua família, que é daqui de Uberlândia, você é de Uberlândia, viveu os melhores anos do Uberlândia Esporte. Na verdade, meu pai, ele sempre foi um desportista nato. Ele jogou futebol na Patrocinense, veio muito cedo para estudar em Uberlândia, jogou pelo Floresta. E aqui acabou se casando, né, com a minha mãe. Eu sou fruto dessa união dos dois. E meu avô ajudou na construção das arquibancadas do Juca Ribeiro. Então, assim, a gente tem um vínculo muito forte com a Uberlândia, até pelo fato de morar próximo. Eu sou aí do bairro Aparecida, né? Então, meu avô morava na Avenida Brasil, na esquina com a Buriti Alegre. Então, todos os dias estava dentro do Juca Ribeiro, assistindo treinamento, sempre muito fanático com o clube. Tive a oportunidade de ingressar nas categorias de base, de 86 a 90, onde no momento de me profissionalizar, eu não consegui essa afirmação como profissional. E depois eu retorno em 98 como auxiliar de preparação física, estava dentro da faculdade já. E aí eu fico até 2001, já como preparador físico profissional. Acabei saindo no meio antes de começar o Brasileiro de 2001, retorno em 2006, saio novamente em 2007 e eu fiquei 13 anos sem trabalhar no clube. E em 2020 acabei voltando para aquela campanha do Campeonato Mineiro do Módulo 1 de 2020, que a gente acabou sendo campeão da Copa Inconfidência.
o último título que o Berlândia conquistou, né? Então, tive essa oportunidade de estar começando como diretor de futebol, como executivo, né? Agora, depois do curso da CBF, isso é um laço muito forte de muitos anos, uma situação que eu fui torcedor de arquibancada, ou seja, então minha vida e o Berlândia Esporte, elas congruem juntos há muitos anos. Eu não sou dessa época do Juca Ribeiro, infelizmente, mas eu converso com muita gente que é, e eles sentem muita falta daquele ambiente do Juca Ribeiro nos Jogos do Uberlândia, onde praticamente a torcida levava o time junto para a vitória, por conta da proximidade, por conta de toda aquela força que a torcida tem, né? E eu queria que você compartilhasse para as gerações mais novas o que era aquele ambiente do Juca Ribeiro nos Jogos do Uberlândia. O Juca Ribeiro tem várias histórias dentro desses anos todos aí que marcam o torcedor, né? Nós que somos da década de 70 para 80, que é praticamente onde o Juca Ribeiro foi suprimido pela construção do Parque do Sabiá, né? Mas essa proximidade que o torcedor tinha com o time, essa atmosfera, era uma atmosfera diferente do que é o Parque do Sabiá. Era onde que a gente conseguia ter um desempenho sempre bom em casa. É difícil o Grêmio ser batido do Juca Ribeiro, né? Normalmente era 5, 6 mil torcedores que já lotavam as arquibancadas. E isso fazia com que os atletas eles tivessem, né, um sentimento muito aflorado em relação a isso. O Parque Sabiá já é diferente, é um pouco mais distante, mas eu também já consegui participar de jogos dentro do Parque Sabiá para 50 mil pessoas, para 35 mil pessoas, onde a atmosfera também fica pesada, né? Mas eu acho que o Juca Ribeiro, como nós todos somos muito nostálgicos, tem batalhas memoráveis lá que jamais vão sair da mente do torcedor. E acaba, as pessoas que são um pouco mais velhos, a gente está sempre lembrando dessas possibilidades, dos jogos que foram feitos lá, da tentativa de fortalecer. Era uma época onde o Uberlândia era um clube que era muito respeitado a nível estadual, né? Era muito difícil, até as equipes da capital mesmo, de vir jogar aqui e ter êxito. Mas são memórias, são lembranças muito boas. E para você, vou fazer uma pergunta assim, como um torcedor do Uberlândia. Qual que é melhor? Eu tenho a impressão, para mim, que cobri o Uberlândia durante 4 anos, que o Juca Ribeiro faz falta. Olha, eu tenho um pensamento próprio que eu acho que o grande desafio do Uberlândia Esporte nesse momento é você construir equipes que usem o Parque Sabiá como protagonista, que a gente não consegue, né? A gente tem tido dificuldade nisso, de fazer com que o Parque Sabiá seja uma arma a favor. Então, assim, o Juca Ribeiro foi uma época marcante, maravilhosa, mas ele também te restringia nas possibilidades de um futebol um pouco mais vistoso, né? Eu acho que as diretorias do Uberlândia Esporte, o grande desafio é montar equipes que dentro do Parque Sabiá elas consigam usar isso como arma. Agora você entrou nesse âmbito de montar equipes. Então vamos partir para esse ano que você está presente na formação da tua equipe, que vai disputar o módulo 1 no ano que vem. Inclusive a tabela saiu à tarde. Está fresquinha. Está fresquinha. Primeira coisa, eu quero saber o que você faz de prognóstico para o ano que vem, como que foi esse processo de construção desse elenco, porque tem um pessoal que vem do módulo 2 e tem um pessoal novo, um pessoal experiente. Como que foi esse processo de montagem? Como que foi essa discussão? Como é que está sendo esse parâmetro? Porque a gente não pode
deixar de lado também a questão financeira, como é que está sendo esses parâmetros. E eu quero saber o prognóstico que você faz dessa tabela que foi mostrada agora à tarde, lembrando que o dia 11, né, a gente está aqui em dia 11 de janeiro, então a gravação, a tabela do Campeonato Mineiro saiu hoje à tarde. Então, eu vejo da seguinte forma. O Berlândia Esporte, nesses últimos anos, no qual eu participo do departamento de futebol, uma das grandes preocupações que nós tivemos lá internamente é criar processos internos de captação, de análise, você saber estudar o que é o mercado, você saber aproveitar algumas oportunidades de mercado. Isso tudo foi a construção desses últimos anos, passa por isso. Hoje o Uberlândia não é refém de empresário, não é refém de nenhum sistema que envolve outras equipes. O Uberlândia tem os seus caminhos próprios. O Uberlândia tem um conhecimento a nível de todos os âmbitos profissionais dentro do segmento do futebol brasileiro, que te proporciona as possibilidades. Dentro disso, é evidente que para você evitar o que já aconteceu no passado até recente, você tem que ter os pés no chão, você não pode fazer uma loucura, você tem um orçamento pré-estabelecido, aonde que você, dentro disso, vai poder estar mexendo essas peças. Então, uma das promessas de campanha dessa nova diretoria, da qual eu faço parte, é de que a gente ia fazer um time competitivo, tínhamos uma expectativa orçamentária acima do que a realidade nos mostrou, e para a gente também não correr o risco da irresponsabilidade, que é, vamos fazer um time caro, depois a gente paga. A gente andou bem de forma sistêmica na construção dessa nova equipe, dentro do nosso padrão, daquilo que foi liberado pelo presidente para poder estar montando o time. Eu acho que ficou muito competitivo, com jogadores que não têm grife, mas ao mesmo tempo conhecem, como você mesmo colocou, nível de competições altas, de primeira divisão, de Série C, de Série B, com passagem até por Série A do brasileiro. E é isso que a gente tentou fazer com que a nossa equipe tivesse a capacidade de poder formatar um elenco ideal para esse momento, para iniciar essa preparação do Campeonato Mineiro. Você pode falar qual que é o valor que foi liberado para a construção desse elenco para a temporada de 2024? A gente sonhou até com um valor muito alto, na casa de 600, 700 mil de folha. A gente não conseguiu atingir isso, até porque esse resgate de credibilidade que o clube passa, isso não é do dia para a noite. A gente precisa de ter um bom projeto esportivo, alcançando os seus objetivos, para que você possa estar quebrando essas barreiras que foram criadas de distância entre o empresariado e o clube. O torcedor, eu sei que ele quer uma equipe pomposa, né? Porque ele fala que ele vai pagar a conta, mas isso no campo subjetivo, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente conseguiu aí, fazer uma folha de pagamento entre termos aí que a gente tinha no módulo 2 e o que a gente necessitava aí para fazer o módulo 1. Tá, então posso falar o seguinte, é uma folha mensal entre 350 e 400 mil por mês? Entre folha de pagamento, sim. E você está falando de credibilidade, que o clube precisa resgatar essa credibilidade no mercado. A gente vem de um período onde a cena política do Uberlândia foi efervescente, né? Aconteceu muitas coisas. Você participou no começo, depois saiu, voltou agora com o atual interino que vai ser o presidente a partir de janeiro. E como que vocês estão trabalhando para resgatar essa credibilidade? Porque assim,
não é fácil você construir uma credibilidade, mas é fácil você perder. E como vocês vão fazer para resgatar essa credibilidade que realmente ficou um pouco arranhada nesse momento por conta de tudo que se soltou na imprensa, né, sobre o Bernardo de Porto e a situação. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que se eu estou do lado oposto, do lado dos empresários, eu começo a olhar para tudo isso que aconteceu como um marco histórico de um processo de moralização e não um processo de que você passou pela turbulência, claro, tivemos um afastamento de um presidente. Na verdade, o Dr. Jânio ele não é interino, ele foi efetivado, né? Ele foi reconhecido como um presidente, ele assumiu o cargo nessa situação e agora ele foi reeleito para um novo triênio. Esse, para mim, tudo que eu conheço de Uberlândia Esporte, é um marco muito positivo, que é você dar o start do processo de moralização. E isso não pode parar. Da agora para frente, que sirva de lição para as pessoas que queiram estar próximo ao Uberlândia Esporte, de que o Conselho Deliberativo ele vai estar atuante, que o Conselho Fiscal ele vai estar atuante, que as pessoas precisam de olhar com um pouco mais de sentimento clubístico e associativo para a instituição e não se aproximar para poder desenvolver projetos pessoais. Esse é o meu ponto de vista. Então eu vejo pelo lado positivo. Eu acho que os empresários deveriam dar um voto de confiança para esse novo ciclo, esse novo tempo que começa dentro do Uberlândia, para que a gente possa, dentro de médio e longo prazo, ter um projeto esportivo vencedor novamente, como já foi na década de 60, na década de 70, na década de 80, né? Combinando com o título da Taça CBF, que até hoje a grande conquista e o marco histórico futebolístico que o Uberlândia teve em todos esses 100 anos. Né? Foi uma conquista de 84, né? Isso, 40 anos, né? 40 anos. E você trabalha com um filho que, para mim, conheço um pouco da história do Uberlândia, então, do que eu consegui estudar e ler, é o maior representante dessa paixão que o Uberlândia causa na torcida, que é o Zecão. Dessa época, e você trabalha com o filho, né, diretamente do Zecão, saudoso e grande. Vou deixar um beijo aqui pro filho dele. E eu tenho muito carinho, muita estima pelo saudoso Zecão. Eu trabalhei com o Zecão, né? O Zecão é um dos responsáveis não só pela minha efetivação como preparador físico do Sub-20 naquela época, um projeto importante, né? Também ele me alçou como preparador físico profissional. Então, assim, o Zecão é um marco, também é uma figura emblemática, é um ídolo que o torcedor tem. É um cara que dedicou décadas para o Uberlândia Esporte, porque como atleta ele jogou vários anos, depois como supervisor ele ficou mais quase 20 anos. Né? Então, o Zecão é um cara que a torcida nunca vai esquecer, tem que ser homenageado sempre porque viveu momentos terríveis dentro do clube, momentos de muita dificuldade financeira, né? E nunca abaixou a guarda, sempre foi um cara otimista. Você conversava com ele estava sempre muito otimista em relação ao futuro, né? Ele sempre acreditava. Isso, ele sempre acreditava. E o Neto, eu conheço, como eu te falei, esses anos todos que eu tenho de Uberlândia Esporte, eu já convivi com muitas pessoas que têm amor pelo clube, mas nenhuma se compara ao que o Neto, o sentimento que esse cara exala em relação ao Uberlândia Esporte. E no meu entendimento, mais uma vez eu vou falar, já falei isso para o Matheus, já falei para alguns torcedores com que eu tenho um pouco de liberdade, o que o Uberlândia precisa é de gente que cuida dele.
é de pessoas que têm um sentimento por essa instituição, por esse clube, de verdadeiro amor. É claro que ninguém vai dedicar seu tempo dentro do clube sem ter uma compensação financeira, é isso. Mas que as pessoas que estejam dentro do clube, e o Uberlândia também passa por situações que lá tem muita gente lá que não acompanha esse sentimento. Então isso aí vem sendo construído nos últimos anos, e isso vai dificultar os processos. O que o Uberlândia precisa é de uma boa gestão e de pessoas que queiram cuidar do Uberlândia Esporte Clube. Essa é a minha visão. É É, acabar com os fofoqueiros, que tem um monte lá, acabar com as pessoas que se aproximam do clube só para os seus projetos pessoais. E é isso que eu penso, é o que eu tento fazer, a minha pasta, aquilo que me compete, é ser o responsável pelo futebol profissional do clube, que é a razão de existir do clube. O Uberlândia ele não tem outra atividade, não tem outras modalidades. O Uberlândia, o torcedor do Uberlândia Esporte, ele quer ver um time no Parque Sabiá que seja protagonista, como a gente já teve em outros tempos. E essa responsabilidade é muito grande, ela precisa ter um amor muito grande também, para poder dedicar e fazer pelo clube aquilo que ele precisa. e assim, já que você deu abertura para falar dessa reconstrução, como reconstruir e trazer novas pessoas, já que você falou que tem pessoas que são nocivas, né? Ou aquelas pessoas que só querem se aproveitar. Como fazer essa troca de filosofia, essa troca de pessoas nesse processo que vai se iniciar ou vai continuar em Esse, 2024? Isso é um processo de melhoras, de reciclagem, de estruturação, de metodologia. Você tem que ter pessoas capacitadas tomando conta de todas as pastas. Você tem que ter pessoas que têm conhecimento daquilo que está fazendo lá dentro, e não por cabide de emprego. Né? O Grande precisa de estar melhorando. Isso é no dia a dia, isso é a observação de quem manda, de cima para baixo. É as pessoas que comandam a executiva, elas saberem entender o que é bom para o clube, o que pode ser melhorado, o que pode ser tirado fora. Né? Então, eu acredito que nós temos hoje um processo que vai se iniciar em 1º de janeiro. É um processo sério, um processo que nós acreditamos que ao final dele o Uberlândia vai estar melhor em todos os seus sentidos. Nesse planejamento de 3 anos que vocês já devem ter discutido, tá, vocês têm uma folha de pagamento nesse primeiro ano de X, montaram um time, ainda tem jogador para chegar, você ainda está buscando alguma coisa. Uma outra questão, eu sei que você trabalha muito com tecnologias, você se apoia muito na questão tecnológica do esporte, na questão da fisiologia, de tudo que agrega e de scouts também. Como que está sendo esse trabalho não vou falar assim implantação, mas de modernização nesse sistema no Uberlândia Esporte? Como que é feito esse monitoramento de jogadores para poder pescar oportunidades de mercado, que a gente costuma dizer, e se tem alguma oportunidade que vocês estão de olho que vocês podem falar para a gente? Não, na verdade, o mercado ele é muito agressivo. Nesse momento agora, acho que todas as equipes profissionais, elas têm competição, porque começam os estaduais, começam as questões regionais. O mercado ele não perdoa. Se você bobear em 5, 10 minutos, você perde alguma peça que você está monitorando há algum tempo. O monitoramento passa por análise de jogo, você assistir jogos frequentemente, você pegar os dados, os números, que hoje é muito fácil. Você entra num site lá, o Ogol, você sabe quantos minutos que o Igor jogou, quantos que o Matheus jogou, quantos que o Juninho jogou, quantos que ele começou como titular, quantos que ele entrou durante as partidas, quantos cartões ele tomou, quantas rodadas ele ficou fora por contusão. Então, hoje isso é um processo evolutivo que a internet, que as redes sociais, elas te proporcionam. Né? Você hoje
tem informações muito mais rápidas e muito mais fidedignas do que você tinha há 15, 20 anos atrás. E no celular, você pega informação com qualquer treinador, no momento que você necessitar, você descobre a situação contratual desse atleta, ou seja, facilitou muito. E isso talvez seja o grande desafio que a gente tem dentro do clube, que a gente faz isso incansavelmente durante 7 dias na semana, pelo menos umas 14, 15 horas por dia. Então, é o tempo todo. O telefone não para, você mexendo, monitorando. Elenco de futebol, você nunca pode falar que ele está fechado, definido, porque pode acontecer alguma coisa a nível médico, alguma coisa a nível de lesões, a nível de propostas que esses atletas às vezes recebem e eles querem deixar o clube. E o mercado, ele, às vezes o jogador não encaixa num determinado nível que ele esperava, aí às vezes ele abaixa a guarda um pouco, ele começa a buscar outras oportunidades e às vezes encaixa com aquilo que você precisa. Nós temos algumas situações que tinham sido conversadas, alinhadas, praticamente definidas de Série B. Mas infelizmente o orçamento não foi possível para a gente alcançar essas possibilidades. Então, tem coisas ainda que pode acontecer, claro, mas a gente prefere não comentar porque que gera expectativa, cria um sentimento, às vezes, prematuro, né? Cria sentimentos assim que depois, se não acontece, você passa por mentiroso, as pessoas ficam frustradas, o clube às vezes é exposto de uma forma que não necessita. Então, o que eu posso dizer é isso, que a gente não para e que a gente vai fazer as nossas análises em busca de estar sempre melhorando o plantel. E qual que é a posição que você avalia que ainda precisa de reforço? Meio que sim, é imprescindível. Você que apresentou o elenco agora, no último dia 4, né, mas sempre tem alguma coisa a buscar mais. Tem alguma posição específica que você está conversando com o Roger, falando, olha, eu estou precisando disso aqui. Tô... Na verdade, assim, nós temos conversas diárias, né, com o Felipe Conceição, né, que é o nosso comandante técnico. Nossa, eu troquei os nomes aqui. Isso. E Foi mal. o Felipe é um cara que também tem muito conhecimento, ele andou muito nas plataformas de cima, então ele tem abertura com os clubes que ele passou. E esse é outro critério que foi criado dentro das formatações do Bernan Esporte. A gente prefere ter dois atletas por posição de um mesmo nível, sem muita discrepância, nem salarial, nem técnica, para que a gente possa ter um grupo homogêneo e equilibrado. E nisso foi a nossa preocupação primeira, a gente atingiu essa possibilidade, e agora sempre surgem algumas situações, a torcida cobrando em camisa 9 um pouco mais visto, de visibilidade maior, é um arqueiro, um goleiro que também Um arqueiro é uma palavra que vai embora. Não, eu trabalhei 2 anos e meio no Paraguai, então lá a gente Ainda fala é arqueiro, né? Então, assim, nós temos essas possibilidades, mas depende da questão financeira, depende do presidente estar abrindo alguma possibilidade aí. E eu queria também saber, Juninho, porque assim, a gente está num período, como se diz assim, tá todo mundo no mercado. Série A, Série B, Série C, Série D, Tudo. tá todo mundo buscando essa oportunidade. Como que é feita essas buscas? Porque assim, existem perfis de diretores de futebol. Eu posso citar aqui. A gente tem o do Palmeiras, que é aquele cara mais discreto, ele trabalha bem mais naquela. Ele não quer muito holofote. Ele só aparece quando precisa, faz, trabalha junto com a diretoria e não faz muito alarde. Agora tem diretor que é mais popstar, né? Vamos falar, o Alexandre Matos, ele chega, ele quer ter o dinheiro para o investimento, é aquele cara que gosta de contratar e mostrar que está fazendo, mostrar que está
para contratar. Qual que é o perfil do Juninho? Eu gostaria de ter o dinheiro que o Alexandre Matos tem para poder contratar. Agora ele vai ter no Vasco, agora ele. O que acontece é assim, eu, pelo fato de ter vivenciado 25 anos como preparador físico, eu sempre gostei e sempre, todas as vezes que eu tive a possibilidade de ter atletas de um nível de competitividade alta, foi aonde que a gente conseguiu ter um pouco de supremacia e alcançar os objetivos de campo. Então, nós lá, outro critério que foi implantado dentro do departamento, primeira coisa é saúde física. Então, um atleta que tenha saúde física, que tenha uma idade nem muito jovem, nem muito alta, porque para poder você ter maturidade de jogo, para poder ter vivência, experiência de campo, e que vai suportar a carga de trabalho, de treino, de jogo, viagens. E nós aqui em Minas e Uberlândia, nós temos um fator que é desfavorável, que é a questão da geografia. Cada viagem nossa é 800, é 1.200, ir de volta, igual nós vamos estrear lá em Thomas, é 1.900, ou seja, tudo isso dificulta. E se você não tiver um perfil atlético, um perfil de atletas que suportam isso, aqui no Uberlândia faz diferença. Nós vamos sair para ir em Thomas, para ir em Ipatinga, e você vai andar aí em torno de 5.000 quilômetros ida e volta. Mas o Vila Nova, por exemplo, ele anda 1.200 quilômetros para fazer o campeonato todo, porque ele está ali próximo de Belo Horizonte, ele vai fazer uma, duas viagens só um pouco mais longas. Então isso faz muita diferença, eu sempre bato nessa tecla. Então o meu perfil, primeiro, um atleta que tenha saúde física, um atleta que ele vem te ajudar a solucionar os seus problemas do dia a dia do jogo, internamente no clube, que tenha um comportamento adequado, respeitoso com a instituição que ele vai vir trabalhar e que seja vencedor. Esse é aquilo que eu busco, aquilo que eu e o Neto implantamos dentro do departamento na captação de atletas, de jogadores. E aí, dentro disso tudo, existe um quinto ponto que ele é preponderante, é a questão orçamentária. Você tem que encaixar tudo isso dentro do seu orçamento, que às vezes tem que fazer um malabarismo aí, fazer uma mágica, para você conseguir ter atletas competitivos, de um valor que você consiga pagar, sem onerar o clube, sem fazer loucura, e que vai agradar o torcedor. É uma equação muito difícil. Geralmente é quase impossível de Quase conseguir, impossível essa equação. mas é o desafio. Assim, vamos para encerrar o Uberlândia um pouco, para falar um pouco dessa sua trajetória de preparador físico e de Sim. dirigente. O que o torcedor do Uberlândia pode esperar desse time? Onde vocês almejam chegar no campeonato? Qual posição vocês estimam? Vocês vão brigar pelo quê? Olha, nós temos um planejamento trienal, onde que o melhor dos mundos seria, nos 3 anos, próximos 3 anos, 24, 25, 26, o Uberlândia permanecesse com sobras na primeira divisão, não corresse risco de rebaixamento. Dentro disso, que você conseguisse 3 anos disputar os campeonatos brasileiros, Série D, para você depois tentar uma Série C. Agregando isso, se vamos pensar um pouco mais ousado, você está conseguindo as vagas de Copa do Brasil, você chegar numa semifinal de estadual, você, quem sabe, até disputar uma final de estadual, como aconteceu recentemente com a Tombense, o Atlético chegando próximo, Caldense chegando próximo, ou seja, esse seria o melhor dos mundos. E dentro disso, até 2026, você subir de uma Série D para uma Série C. Isso talvez fosse aquilo que eu mais gostaria de entregar, esse novo trabalho para o torcedor. Nesse ano de 2024, seria leviano da minha parte você falar, eu nem penso em cair. Não é questão de pensar, é uma questão de realidade. Essas possibilidades, elas sempre estão no seu percurso.
Então, primeiro é você se manter bem na primeira divisão e você alcançar a Série D. Se você tiver esses dois objetivos, você já cumpriu a sua missão para 2024. Ah, mas você pensa só nisso? Claro que não. E aí, futebol, você tem que acreditar no que você faz, você tem que corrigir os problemas do dia a dia e você ir avançando. Então, a gente pensa até um título de Copa em Confidência novamente, de uma semifinal de estadual, que seria talvez o título interior. Então, é pensar dessa forma, viver um dia de cada vez, dar o remédio correto para a anomalia que estiver acontecendo e avançando. Porque eu tô aqui com um grande torcedor do Uberlândia. Ele é um amigo, mas ele sofre com o Uberlândia. Eu já vejo que não sofreu muito no sem grafista Matheus. E ele está muito esperançoso com esse novo triênio. Apesar de ele ter votado do outro lado da eleição, Ele tá negando ali, ó. Ele tá negando ali, apesar ó. de ele ter feito campanha do outro lado, a gente vai tentar retribuir ele. Ele tá negando ali, tá falando ali, ó. Então, assim, é para esse torcedor que a gente tá fazendo esse podcast, porque muita gente acha. Eu sei como é que é isso, que eu também fui torcedor de arquibancada, né? Então, a gente pode perceber aqui que tem muito profissionalismo, muita vontade de fazer muitas coisas, só que há um trabalho dentro de uma realidade possível. É isso aí. Então a gente não pode jogar para o torcedor algo que infelizmente não tem como a gente alcançar nesse momento. Então a realidade do Uberlândia é reestruturar o clube e permanecer na Série A do Mineiro. Ele ainda tem um sonho maior de conseguir a vaga para a Série D. Isso. Mas eu ainda vou mais devagar. Eu acho que nesse primeiro período a torcida tem que apoiar o time, ir no estádio e realmente a permanência na Série A do Mineiro é a primeira meta. Grande objetivo. A primeira meta. Porque eu escuto muita gente falando assim, o Uberlândia tem a quarta melhor estrutura do estado. Perde para os três grandes de BH e no interior, agora você tem Tom Benz, que tem um centro de treinamento, tá fazendo, mas o Uberlândia tem um dos grandes patrimônios. O Uberlândia, com certeza absoluta, entre os 6 melhores clubes do estado, ele vai estar presente sempre. Então, o que acontece? Aí muita gente tem a expectativa dele ter esse mesmo reconhecimento dentro de campo. Mas isso é um processo. Esse processo de 2024, ele é lento. Então, você tem que entender e abraçar o time que foi montado dentro da realidade que o Juninho contou pra gente qual que é. Então, não adianta você querer um Messi, um Cristiano Ronaldo. Nesse momento, gente, a gente tem que potencializar o que o Juninho conseguiu montar pra gente. Veja bem, eu assim, se eu tiver 1 milhão para montar por mês, eu monto. Se tiver 800, eu monto. Se tiver 600, eu monto. Se tiver 400, eu monto. Se tiver sem dinheiro, a gente monta também. É isso. O que isso vai... Aonde você vai chegar com essa... Aí é outra situação. Eu sou funcionário do clube e foi me passado um caminho. E uma tarefa. Uma tarefa. É isso que a gente executou. Não é por falta de capacidade, de competência, nem de empenho, que você não vai alcançar os objetivos. O torcedor do Uberlândia, ele é muito exigente. Ele é um torcedor que ele acha que o Uberlândia tem que ser o que a nossa cidade se tornou a nível estadual. E exatamente esses últimos 40 anos que essa distância ela ficou maior, longeva, né? Então, assim, primeiro, um clube estruturado, um clube saneado, um clube sério, você vai criando projetos desportivos sérios, você vai fortalecendo um processo de base, você vai canalizando o dinheiro do clube para onde tem que ser canalizado, fechar as torneiras onde o dinheiro vai embora e não volta. Então, esse é o meu ponto de vista, esse é o meu pensamento. Você poder retribuir para o torcedor. Não é em 2024, talvez, que você vai dar tudo que eles esperam, mas é um processo que talvez daqui 5 anos, daqui 10 anos, você tenha um clube
como tem o Criciúma lá para a cidade de Criciúma, como tem o Juventude para a cidade de Caxias, como tem Havaí. o Brasil de Pelotas para Pelotas, como tem o Londrina para Londrina. O Havaí e Figueirense ainda são clubes de capital, né? Ou seja, é diferente. Eu falo no nosso padrão, né? Como é o Botafogo de Ribeirão Preto, para Ribeirão Preto, Guarani, Ponte Preta para Campinas. Eu acredito muito, e a gente está falando muito isso no esporte, com certeza você também está avaliando isso, é a parte mental do atleta. Porque eu vou falar uma coisa aqui, que eu já fui muito apedrejado por alguma coisa, mas para mim... Mas você não foi mais que eu, não. Porque para mim é o seguinte... As pessoas batem na gente, é pesado. Eu entendo. Mas, assim, para mim, o Palmeiras é o maior exemplo de um trabalho com todas as pontas bem fechadas. Porque, assim, a torcida do Palmeiras, antes da dor chegar, queria tirar Zé Rafael, queria tirar Rafael Veiga, só tinha o Dudu. O torcedor, ele é passional, né? E hoje, o que virou o Palmeiras? Virou essa superpotência. E tem os mesmos jogadores lá. O que eu acredito? Que a gente tem que potencializar o que a gente tem aqui. Então, com certeza, o Juninho pode até falar como é que foi esse estudo na parte mental, que é muito importante no futebol de hoje em dia, na hora de trazer esses jogadores também para cá. Porque a função agora do treinador é potencializar o que é de bom nesses atletas. Nós temos uma cidade que ela é atrativa, nós temos um clube que paga salários em dia, então isso é atrativo para o atleta. Nós temos o Parque do Sabiá, que é um dos melhores estádios que tem no Brasil para se jogar, um grande palco. Tudo isso facilita você poder estar convencendo um atleta a vir para cá. E o dia que a gente tiver um calendário anual sedimentado, uma Série C, uma Série B do brasileiro, você vai trabalhar com um nicho de atletas da primeira prateleira. Então, emocionalmente, é isso que são coisas que a gente discute, manda foto, a gente mostra que é o clube para eles. O Felipe Conceição é um cara, ele é dedicado, ele é respeitoso, ele é um cara que ele tira até a última gota de suor de cada atleta. E emocionalmente ele tem um bom convívio, ele passa possibilidade, ele dá condição de igualdade para todos os atletas disputarem essas vagas no time titular. Então, emocionalmente é o que a gente preocupa, você ter atletas potencializados no mesmo foco, com o mesmo objetivo, né? Você mostrar para eles que é possível, mesmo no ano de volta à primeira divisão, é possível você alcançar grandes objetivos. E eles estarem motivados. O que motiva o atleta é salário em dia, uma boa premiação, é uma possibilidade profissional futura. Isso a gente trabalha todo dia, né? Vai entrar na mente dos caras para te alcançar. Isso aí é muito bacana. Porque o Bernardo tem uma grande estrutura, isso todo mundo reconhece muito, os atletas também reconhecem, ele tem todos os aparatos possíveis para desenvolver um ótimo trabalho. Tendo um bom ambiente e tranquilo, tendo a mente fria, o coração quente, nem diz o Abel. Eu vou citar o Abel, que para mim ele é o melhor treinador disparado que a gente tem no Brasil. Então, porque ele potencializou os atletas que ele tinha e ele nunca criticou eles em público para ninguém. Os números dele não mentem, né? Ele é um cara que conseguiu fazer atletas de um nível 7 jogar 8,5 o tempo inteiro. Isso. Tanto é que hoje a maioria dos atletas estão jogando no nível do Dudu. Onde todo mundo fala assim, o Palmeiras tem só o Dudu. Hoje está todo mundo jogando no nível do Dudu e o pessoal ainda fala assim, Dudu caiu. Não. O maior momento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi exatamente quando o Dudu se lesionou. Pois é. E aí foi o crescimento e a retomada da possibilidade de título, que acabou se culminando. E também a grande, assim, é inexplicável queda do Botafogo. Ninguém vai conseguir explicar isso durante muito tempo, né? Mas eu acho que é o inverso.
É exatamente o inverso. É você baixar a guarda, perder o foco, perder a concentração, você deixar de entender que cada ponto ele tem que ser disputado como o último do campeonato. É você achar que você é imbatível, emocionalmente se tornaram frágeis. E como eu já participei de vários processos futebolísticos, quando a confiança vai embora, aí emocionalmente Para o problema é muito recuperar é sério. complicado. Muito sério, muito sério. E agora a gente vai entrar um pouco na sua trajetória profissional. Porque você nasceu aqui, entrou na faculdade, fez seu processo como preparador físico e rodou por mais de 30 times, 31 times nesse Brasil entre Série A, entre Série B, série C e Série D. Você fez esse trajeto. Eu quero entender quais os perfis de atleta que você encontrou nesse período que você trabalhou como preparador Ah, físico. E se teve algum atleta que te impressionou, mas que não conseguiu despontar por conta de motivo A, B ou C, mas eu trabalhei com todo tipo de atleta que você imaginar. Eu fui preparador físico do Viola, que já final de carreira, como campeão mundial de futebol de 94 pela seleção deixa eu tirar uma brasileira. dúvida, você tem uma lenda do Viola. Você sabe aqui do Uberlândia que Ele deixou muitos aí. que ele não gostava de viajar, tem essa lenda, ele não gostava de viajar e aí ele forçava um cartão. Isso é verdade. Ele fez isso umas 3 oportunidades. Tinha uma viagem longa, por exemplo, ele arrumava um problema, ele era expulso no jogo anterior, para ele não ir, isso é verdade. Isso não é verdade, porque eu sempre Não é escutei, lenda, não, isso é eu verdade. sempre escutei essa lenda, porque Não é lenda, não, é verdade. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu tive no Americano de Campos, em 2006, 7, 8, eu peguei o Gil do Corinthians, subindo da base pro profissional. Então, ele se tornou o atleta de seleção, que ele se tornou atleta de ídolo de uma nação, a torcida do Corinthians. Eu trabalhei com grandes nomes que poderiam ter se tornado atletas de altíssimo nível. No americano mesmo tinha um rapaz, um volante, chamava Índio. Depois até foi no Fluminense, depois não conseguiu, tinha problema de peso, engordava, bebia muito, mas era de um potencial assustador. Aqui no Uberlândia a gente teve alguns Bruno nomes. Henrique. O Bruno Henrique eu não peguei, porque eu já tinha saído do clube. Mas teve alguns nomes que talvez se o Uberlândia tivesse um processo de base um pouco mais consistente. Nós temos um processo que ele é descontinuado. Você faz 2, 3 anos de base, para 2, 3, vai mais 5, 6, para mais 2. Então, nesse trabalho que eu executei, juntamente com o Isa, em 2003, 2002, 2001, na base do Uberlândia, a gente formou grandes atletas que se tornaram grandes jogadores a nível estadual, nacional, caso do Guilherme, caso do Jason, caso do Yuster. Mas assim, de tudo um pouco eu acho que já passou nesses 25 anos aí de campo. Atletas de altíssimo nível, atletas de baixo nível, que você tinha que fazer, por exemplo, vou citar um exemplo, o Asa de Arapiraca. A gente foi vice-campeão de uma Copa do Nordeste com o menor orçamento dos 16 clubes, com uma equipe de 6 jogadores conhecidos, que a parte coletiva, como nesse caso que você citou do Abel, ela foi preponderante para você chegar aonde você chegou. Então, assim, de tudo um pouco. Tem exemplos e nomes de todas as plataformas, de todos os níveis. E eu tive a oportunidade e sou grato a Deus de poder ter trabalhado. Você também, nesse meio do futebol, você pegou o comecinho da internet e a explosão da internet no meio dos jogadores. E aí tem as famosas resenhas, os famosos pagodes, as festas. Quero saber se você participou de algumas ou se já tem alguma história assim
de que não podia e eles foram? Não, Como é que eu, você é visto no grupo dos atletas, assim, aquele cara, não, aquele cara ali é de boa, eu gente. sempre tive um comportamento como preparador físico, e até agora como diretor também, eu tenho uma conversa muito reta com eles. Eu não me importo o que eles fazem do portão para fora, desde que isso não venha refletir aqui dentro do clube com problemas, né? O atleta ele tem que ter a vida social dele, ele tem que ter os hábitos que ele gosta, que faz ele se sentir bem, ele tem que estar bem no local de trabalho. E eles são jovens que ganham um bom salário, que têm uma boa visibilidade, que as pessoas vão estar sempre passando pano, né? E é uma coisa que é natural. Então, assim, eu sempre tive esse ponto de vista. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu nunca participei, eu sempre fui um cara muito quieto, muito na minha, muito reservado, sempre fui muito comissão. Por isso que eu saí de Uberlândia e trabalhei em 31 clubes de todas as divisões do futebol brasileiro. Pelo fato de ser verdadeiramente profissional, de entregar tudo que eu tinha como pessoa e todo o meu conhecimento como profissional. Eu não tinha tempo para me divertir com isso, ou para ofuscar a parte profissional com a parte prazerosa disso. Eu sempre quis, e me incomoda muito quando eu não ganho uma partida. Eu sempre quis, o principal objetivo da minha vida era ganhar jogo. Ganhar, ganhar, ganhar. Então eu sempre me entreguei muito, e é isso que eu sempre passo para eles. Tudo tem a hora certa de fazer. Tudo. Tem até as escapadas, tem até as festas, como você falou, você saber o dia certo, o que você, o momento certo, você não passar do limite, você não expor sua vida pessoal para os outros. Então é assim que essa é a minha relação que eu tenho com o atleta. Eu queria te fazer uma outra pergunta, já que você está nesse meio. O, a gente tá tendo muita essa discussão. Treinador paizão ou treinador que tem conteúdo tático? Para conteúdo tático todo mundo tem. Eu acho que é muito vago quando um comentarista fala isso. Vamos lá, um treinador paizão ou um treinador que é mais, digamos, direto e objetivo no que ele está falando. Ele não tem tanto afago com o elenco. Carisma. Porque eu acho que tática todo mundo ali conhece. Pode conhecer um pouco mais, um pouco mais, todo mundo ali conhece, paizão ou não. Você acha que esse perfil paizão tá perdendo espaço ou você acha que é mais coisa da mídia? Porque assim, a gente acabou de ver. A gente tem o Abel, que eu acredito que ele une muito bem esses dois mundos, por isso que ele é o melhor técnico do Brasil, e não tem discussão, mas o segundo colocado e o terceiro, eles são jogados para a imprensa com um perfil paizão, ultrapassados tecnicamente. É o que eles são taxados para a imprensa. A imprensa taxa eles, que é o Renato Gaúcho e o Filipão. Não existe o caminho certo. Não existe você falar assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado no futebol. Existem convicções. A minha convicção é de que eu acho que se não tiver conteúdo, seja técnico, tático, físico, você não vai ter resultado. Mas se você não tiver um bom convívio com o seu grupo, você também não vai ter resultado. Então, essa união dos dois mundos, como você bem colocou, talvez seja aquilo que eu acredito também. É lógico que o campo ele não mente. Se você estiver mal treinado, só na conversa não vai. E se você estiver muito bem treinado, mas se os caras não quiserem entrar lá e se entregar, também não vai. E é isso que eu acho que é o grande desafio. Tem momentos que a gente precisa de paizão. E tem momentos que você precisa do profissional qualificado que vai dar treino, aplicar atividade no dia a dia. Isso é o que eu penso. Por exemplo, aqui no Uberlândia, em 2021, nós tínhamos o Vaguinho Dias com perfil de que ele levava os caras na conversa, no dia a dia, na boa relação.
Ele tabulava muita carga, quantificava sempre muita carga. Mas o conteúdo dele, a gente analisava que poderia ser melhor. E nós tínhamos o Chiquinho Lima, que era o auxiliar dele, que tinha um conteúdo, uma gama, um arsenal de informação muito forte, trabalhava demais, mas essa relação era pessoal com o atleta, ela era problemática. E o Vaguinho começou o brasileiro, a gente teve que mudar no meio da competição, o Chiquinho quase subiu, fomos até no último mata-mata, e depois no Mineiro a gente teve que trazer, o Chiquinho começou, e a gente teve que trazer um outro profissional, um outro perfil, que é o Paulo Foiani, para terminar o campeonato, porque isso vai gerando desgaste, a convivência gera desgaste. Né? Na sua casa, com a sua esposa, com o filho, a convivência diária ela vai gerando problemas. E como que você está avaliando o perfil do Felipe? Felipe é um cara que tem conteúdo, que trabalhou com excelentes profissionais e excelentes estruturas e que já teve muito problema com essa relação interpessoal. E hoje ele está tentando adequar essas duas situações. E ele tem feito um trabalho fantástico. Esses 10 dias que o Felipe trabalhou no Uberlândia foram, talvez, na minha análise, os melhores que eu participei entre essa relação, essa construção de equipe. Isso eu vou fazer uma pergunta, mas como é que vocês trabalham o psicológico do atleta? Sobre a pressão no dia a dia? Isso daí é muito individual. Assim. Mas tem esse trabalho individual, vai ter esse trabalho individual Nós com cada temos um atleta? psicólogo no clube que faz a prestação de serviço para a base e que já ajudou a gente no profissional também. E ele se predispôs a essas situações. E você acha que esse tipo, se ele tem essa predisposição, você acha que já não podia começar a fazer uma análise de perfil de cada atleta antes do campeonato começar? Por exemplo, antes de janeiro. Já pegar o perfil com os dados que você já acumulou antes da chegada dele, para ele traçar um perfil. Mas isso é feito com frequência. Assim, e eu acredito muito que o psicólogo do atleta é o roupeiro, é o massagista, é o auxiliar técnico, é o treinador de goleiro. O profissional da psicologia inserido no contexto todos os dias, às vezes ele vai despertar algum sentimento que possa ser prejudicial à parte desportiva. Por que você acha isso? Porque são coisas muito distintas. O mundo futebolístico e o mundo da psicologia são muito distintos. Então, por exemplo, qual que é um procedimento que eu acho que é o correto? Você identifica no convívio diário personalidades. O treinador identifica, o preparador físico identifica. E às vezes você chama para uma conversa, o cara vai falar para você, estou com um problema na minha casa, estou com um problema de saúde com a minha família, eu estou passando por isso. Aí, nesse caso específico, você encaminha para o psicólogo. Aí sim, ele vai ajudar. Ele vai apagar o incêndio interno que aquela pessoa está vivendo. E o futebol, ele é um ambiente de pressão. Ele mesmo auto-exclui os fracos. É forte isso, mas é a realidade. O jogador que não tem personalidade, ele mesmo ele vai perdendo espaço e vai se excluindo. Mas é justamente por isso que um psicólogo seria importante nessa atitude de um grande talento se perder por não entender a pressão do futebol. Mas isso lá na base, que eu te falei, nós temos um profissional no Uberlândia Esporte que trabalha na base, isso daí, criando perfis, identificando características de personalidade. Lá no profissional, esses atletas já, por exemplo, os que fazem parte do nosso elenco hoje, eles têm 8, 10 anos de estrada. Então, assim, o que eu quis dizer sobre eles vão se excluindo
Porque nessa transição base profissional, eles não vão chegar nesses 10 anos de profissionalismo. Então, os que estão aqui já passaram por esse crivo. E aí você vai pontuar casos específicos de algum problema que possa aparecer. Eu falo isso muito, mas você está aqui. O Rafael Veiga, quando ele estava no Atlético Paranaense, naquele empréstimo que ele fez, o Fernando Diniz, que é formado Você é palmeirense ainda? Não. Eu percebi, só fala de Matheus, eu sou palmeirense, pode falar a verdade. Obrigado, era só para você falar que não era. Mas agora você já falou. Eu falo porque o Fernando Diniz, ele identificou uma característica, ele é formado em psicologia, ele identificou alguma característica no Rafael Veiga que foi resistente a esse tipo no começo, mas faz acompanhamento psicológico hoje em dia. O que eu falo assim, talvez esses atletas já prontos, eles têm caminhos que são viciados, né? E talvez um psicólogo ele pode dar outros caminhos e outras possibilidades para o crescimento. Mas isso o dia a dia te mostra. Você falou em outras palavras o que eu disse. Você falou, o Fernando Diniz identificou. Eu te falei isso. O psicólogo do atleta é o roupeiro, o massagista, o treinador, o supervisor. O convívio do dia a dia, ele te mostra isso claramente. Lá na base, não. Você pega problema estrutural familiar, você pega problema de uma personalidade ainda em desenvolvimento, um caráter ainda sendo potencializado. É isso que eu quis. É exatamente o que você pensa. Aí, o Fernando Diniz identificou isso lá, e aí, a partir dali, ele começou a trabalhar isso. Ele tem um acompanhamento. Exatamente. Tem jogadores nesse nível de elenco que a gente tem que faz acompanhamento psicológico. Eu não vou citar nomes, mas eles mesmos eles se conhecem bastante. E aí tem uns que têm um nível cultural, intelectual um pouco mais avançado, eles sabem da necessidade que eles têm de estar equilibrado, eles mesmos procuram essa situação. É isso que eu quis dizer. Assim, na base, eu acho extremamente valioso, porque tudo que se faz na parte física hoje é muito semelhante no mundo todo. Muda de profissional para profissional, um estímulo ou outro ali. A parte técnica, muito parecido no mundo todo. Muda também de um profissional para o outro. Na parte tática, nem se fala, porque é muito parecido, as equipes se estudam, se espelham. Então, assim, o que diferencia um atleta grande de um pequeno, de um médio, é a parte emocional. E isso é feito lá nas canteiras, lá embaixo. E aí sim, você vai chegar num profissional num nível diferente de parte emocional desenvolvida. Quando a gente está falando da base, eu quero chegar nesse assunto também. Primeiramente, porque a gente está num período onde a gente está vendo muitos profissionais se perderem por conta da mudança social, da visibilidade e de algumas atitudes que são erradas, só que eram desapercebidas antigamente. Hoje elas são expostas e como que é feito, como é feito um trabalho de conscientização dessa juventude que está vindo, de, de respeito à diversidade, respeito às minorias, de conscientização sobre os direitos das mulheres. Como que está sendo, está tendo algum trabalho específico com essa base, nesse sentido também, para ele não se perder caso ele chegue a fazer sucesso? Isso é uma grande pergunta, o que eu te falo assim, isso é uma questão no Brasil, principalmente, é educacional. Ela é governamental, institucional, porque são gerações de pessoas despreparadas para os problemas. Tanto é que está sendo taxada de a geração dos suicídios, né? Tantas pessoas que de frente ao grão de areia ele se entrega.
Os valores mudaram muito internamente nas famílias, nas instituições, nos segmentos profissionais de todas as pessoas. É uma busca incansável pelo poder. Isso gera desrespeito. Você passa por cima de pessoas do bem. E os filhos, as novas gerações, são espelhos dos pais. Então, o que a gente às vezes tem de maravilhoso ali de eletrônica, de carros automotivos, de aviões cada vez mais qualificados. É um mundo de muito fácil você conquistar as coisas, inversamente proporcional no fortalecimento da personalidade. Se o menino, por exemplo, eu fui criado andando descalço, jogava bola descalço, arrancava a cabeça dos dedos jogando bola na rua. Gostava, meu pai falava com o meu chocolate. Andava de patinete, eu andava de bicicleta sem sair da cidade inteira. Hoje, os pais não deixam os meninos, se tropeçar e cair, um Deus nos acuda, tem que levar no médico. Então, você cria gerações de valores diferentes. E isso me preocupa, porque na base, o futebol brasileiro também passa pela mesma situação. Haja visto os últimos resultados que a gente teve a nível de seleções de base. A gente não consegue avançar. E aí reflete na principal. E também não consegue avançar desde 2002 das quartas de final de uma Copa do Mundo. Então, assim, são coisas construídas dentro do lar, dentro da família, dentro da escola. E eu vejo que isso foi mudando ao longo do tempo. Eu falo porque eu tenho 2 filhas, tenho 2 netas. Eu vejo a diferença que elas são criadas daquilo que eu fui criado pelos meus avós. E a gente tenta fazer o melhor para o filho e às vezes acaba fragilizando essa personalidade, esse caráter. Isso reflete no futebol, nas divisões de base, nos profissionais que cuidam da base. Mas o Grande tem algum trabalho específico de conscientização dessa pluralidade social, de como se comportar? Não. O Uberlândia tem que melhorar muito o seu processo de formação. Estou falando para vocês que uma realidade que isso é o meu ponto de vista. Talvez as pessoas que estejam lá internamente, elas pensam diferente. Mas eu vejo que o Uberlândia tem muita coisa para evoluir a nível de formação. Vocês ainda então vocês ainda vão iniciar um processo de integração entre a base e o profissional. É assim que tem que ser. Você não consegue. Mas o meu ponto de vista, qual é o carro-chefe do departamento? Para mim, futebol vem da base. O carro-chefe. Sabe, por exemplo, você pode perder de 5-0 do Cruzeiro, do Atlético aqui na base, não reflete em nada em lugar nenhum. Toma 5 aqui do Cruzeiro Atlético no Parque Sabiá, você vai ver gente perdendo emprego, o patrocinador fugindo do clube, gente ameaçando o jogador. Então, o carro-chefe, na pirâmide do clube, qual é, do seu ponto de vista? Não. Assim, pelo seu ponto de vista, é o profissional. É o profissional. Esse é o carro-chefe. Esse é o que o torcedor paga o ingresso e vai lá para poder querer um time competitivo. Isso não quer dizer que seja o mais importante, mas é o chefe. Da cabeça da pirâmide para baixo, tem outros processos. E a base é o alicerce de tudo. Então, assim, esse processo talvez seja o mais importante. Concorda? E é ali que você tem que qualificar, para ela virar uma fábrica de formação. Vai suprir as necessidades lá de cima, vai economizar dinheiro, que você vai poder ter um sentimento clubístico
e também foi perdido, que os próprios pais dos atletas da base são os primeiros que querem levar para um clube grande, querem tirar daqui, que querem enriquecer através dos filhos. Isso são realidades. Por isso que eu falo, os valores mudaram. Eu, aproveitando essa deixa, você tá dando muita deixa, acho que o podcast vai ser umas 2 horas e meu cinegrafista tá com o braço vai esticar Vai duro. ficar com o braço Vai ficar duro. duro. Eu falei com ele, você viu, você aprova. Isso é para ele não votar do lado errado. Tá vendo? Aqui, ó. Nem tem direito à voz. Ele tá respondendo, ele tá bravo Ele lá. sabe o que eu tô falando. Ele tá bravo lá atrás. Ele sabe o que eu tô falando. Eu vou aproveitar essa deixa aqui, que a gente tá. Até perdi meu raciocínio. Você podia lembrar por onde que eu entendi que raciocínio. Aqui nós vamos ficar até. Não, é porque assim, é porque você tinha falou da questão desse elo, da base, que é muito importante. A questão é os empresários nos clubes. Porque Sem caminho, sem volta aí. Então, mas eu quero entender o seguinte, por exemplo, você não tem um Hendrick todo dia, entendeu? Não. E aí vem um empresário, você pega um jogador que precisa ser desenvolvido, que você percebe um potencial, mas o empresário chega e fala assim, ó, esse menino é o novo Neymar, esse menino é o novo Messi, esse menino é o novo... E aí a família fica deslumbrada porque a condição dela é diferente, é muito fácil de uma pessoa entrar nesse universo. E aí eu acho que acaba a identificação, eu não falo só de clubes que não tem grande expressão. Eu acho que eu falo assim, e isso é triste. Crianças da base de Corinthians, Flamengo, São Paulo, eles não pensam em subir para o profissional. Eles pensam em ir para a Europa. Exatamente. Por quê? Eles já pensam em ir para a Europa. Isso eles alimentam, isso é alimentado dentro da própria casa, dentro do próprio seio familiar. Mas isso não é uma... E os empresários, eles aproveitaram, esse é o momento deles. Eles se aproveitaram de associações clubísticas desorganizadas, de leis como era a lei do passe, que ela segregava a possibilidade de você escolher onde você queria jogar. E os empresários entraram nisso e fizeram uma indústria. Futebol hoje ele é comercial. Time grande hoje é refém de empresário. Não é que assim, os clubes grandes eles não controlam mais a vida dos seus atletas. Por isso a rotatividade ela é enorme. Os empresários é que comandam a estruturação da vida do atleta. E aí ele tira e põe a hora que ele quer. Só que agora, com essa possibilidade de contratos de 5 anos, que foi uma mudança, aí você fala para o empresário, para o atleta, pagar a multa e tira. Só que aí você, por exemplo, e o atleta ele muda de um semestre para o outro. Você faça um contrato com você de 6 meses, você arrebenta. Aí fala, eu vou estender o contrato dele por 5 anos. Você abaixa a guarda e some do circuito. Lucas Lima. E aí o clube ele toma um prejuízo enorme também. Só que isso é um jogo. Aí é você, dentro dos processos que eu te falei de análise, de comportamento, de produtividade, de números, estatísticos, você saber, vale a pena eu investir no Igor? Ou eu vou estender por mais 1 ano, 2 anos e correr o risco de ter uma multa menor e perder ele? Aí é aposta. Que é diferente o processo do Palmeiras, com o Hendrick, do Uberlândia com os da base. Palmeiras disputa Campeonato Mundial, Sul-Americana, Libertadores Sub-20, Brasileiro Sub-15, 17, 20. Então você tem um acompanhamento linear e longitudinal do atleta. Lá da base, nós não temos. Os meninos nossos da base que fazem no máximo 20 e poucos jogos no ano. É esse que é o maior problema na hora de você configurar onde você vai investir. E aí o atleta fica onde? Na mão do empresário, que é quem comanda. Eu vou tirar do Palmeiras e vou botar lá no Corinthians. Ele põe. Ele põe. E aí tá os conchavos, as costuras, que os executivos de futebol, eles fazem com os empresários. Ó,
põe o Igor aqui, se você precisar tirar, você tira depois, a gente dá um jeito aqui. E o Uberlândia, ele não tem essa possibilidade. Por quê? Porque o calendário é restrito. Você não tem alojamento, você não pode fazer uma competição. Por exemplo, a gente tinha a possibilidade de botar 7 atletas nossos na Copa São Paulo. E aí o presidente optou por não deixar eles irem para a Copa São Paulo junto com o Ipatinga para ficar no profissional do Uberlândia. Eu tenho um ponto de vista diferente, é o ponto de vista dele. E eu tenho que respeitar, eu sou funcionário. Então, é um processo complexo, não é 2 e 2 é 4. Isso daí é de um campo minado, Então, um objetivo muito grande. Eu vou te colocar em outro campo minado. Porque agora a gente entrou nesse empresário, a gente vai para a SAF. Eu quero entender o seguinte: para você, a SAF veio para salvar, a SAF veio para continuar do mesmo jeito. E qual que é o futuro do Uberlândia? Tem possibilidade dele virar uma SAF? Talvez a pergunta, o melhor questionamento em relação ao Uberlândia, tem necessidade de virar uma SAF? Esse é o ponto de vista. Porque, assim, vamos lá. As SAFs são mecanismos que foram criados a nível de Congresso Nacional, e aí você sabe que as costuras são grandes, para salvar os CNPJs falidos. Certo? Assim, a princípio, para salvar o futebol brasileiro, porque para salvar os CNPJs falidos, mal administrados, onde que várias pessoas passaram, desenvolveram projetos pessoais, entraram pobres, saíram ricos dos clubes. Isso é a realidade do futebol brasileiro. Então, automaticamente, veio para dar uma alternativa de salvamento para algumas instituições como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Curitiba, que estavam quebradas, devendo, Atlético Mineiro, devendo até a crista do galo, né? E assim vai. Só que eu falo para você assim, e eu recentemente terminei o curso da CBF, isso é um ponto de discussão ferrenho lá, porque ela veio só para maquiar. Ela só tampou um buraco e cavou outro muito maior. E isso vai ter que ser alterado e realinhado a nível de Congresso Nacional. Não, mas qual o buraco que ela cavou? Agora a gente quer saber qual que é o buraco que a SAF cavou. Por exemplo, pergunta para a torcida do Cruzeiro se ela quer que o Ronaldo continue sendo o gestor do Cruzeiro hoje. Porque a SAF, ela é um mecanismo de comércio, ela visa lucro. O torcedor de clube como futebol, ele é extremamente passional. Ele não quer saber se o clube está saneado, se ele pegou o clube arrebentado, ele quer investimento. Então eles prometem um investimento que não vem, não tem, porque não é o foco principal da SAF fazer investimento em time de futebol. Ele faz investimento em nível de atletas para poder obter lucro lá no produto final. É isso. Então, o buraco que eles cavaram, por exemplo, é que... Eu vou te dar um exemplo do Vitor Roque. Aí o Cruzeiro tinha solução na época que o Ronaldo ofereceu os 400 milhões? Não tinha solução. Ou era isso, ou era fechar as portas. Ou fechava as portas. O Botafogo tinha solução? O Botafogo não conseguia comprar 1 quilo de carne no açougue da esquina do Engenhão. Não tinha solução. O Vasco, já vinha de 4 rebaixamentos, tinha solução? Porque não conseguia nem chegar mais nas decisões regionais, devendo o mundo e o fundo. O futuro do Atlético Mineiro era quebrar igual o Cruzeiro quebrou, igual o Botafogo quebrou, igual o Vasco quebrou. Aí eu te falo assim, viraram SAF, muita gente ganhou dinheiro, muita gente ficou rico com isso, porque e hoje, aí que está o problema. Hoje as pessoas estão falando em SAF, não é
pelo investimento no clube, é pelos 10% da lei que ela permite. Você tem 100 milhões para comprar a SAF do Uberlândia, a comissão é 10 milhões. Você vai ser o intermediador, a comissão vem no seu bolso. 10 milhões você resolvia seu problema? Não precisa nem chegar a estudos, meu moço. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, assim, você fala assim, você é contra a SAF? Não sou contra a SAF. Eu só acho que o modelo tem que ser reformulado, tem que ser reestruturado. Você tem uma isenção de impostos nos primeiros anos, mas depois a carga tributária aumenta sensivelmente em relação ao que é hoje. Agora, assim, então você é a favor do que, Juninho? De uma boa gestão, profissionalizada. Um clube bem gerido, como é o caso do Palmeiras, você citou, como é o caso do São Paulo, como é o caso do Flamengo, do Fluminense. O São Paulo vai, entre aspas, porque vai fechar em déficit e está devendo salário. Mesmo tendo o melhor ano da sua história do século. Mas é um clube que você sabe que ele tem um histórico de boa gestão. É um clube que passou anos sem ganhar um título, realinhou as coisas. A tendência é você melhorar. Tem pessoas que são muito bem intencionadas com o clube. Então, essa gestão vai fazer o São Paulo novamente realinhar o trilho. Aí eu falo para você, o Uberlândia Esporte, nós vendemos patrimônio já 3 vezes para endireitar o clube, para poder botar as coisas no lugar. Você não deve nada. Você vai pegar o seu clube, que você gerencia, que você administra, que você não deve nada, que você precisa só de gerir bem. Você vai vender para os outros. Você vai vender um futebol centenário de um clube para poder investir 5 milhões por ano no clube. Você tem isso de arrecadação. Você só precisa de gerenciar melhor o seu dinheiro. E esse é o meu ponto de vista. Tá tudo certo. Entendeu? Sim. Eu não sou. Mas o Uberlândia vai ter um benefício muito grande com a SAF. Vamos estudar um modelo, então, que seja o ideal para a realidade do Uberlândia Esporte. Porque aí, o cara que comprar a SAF do Uberlândia é o melhor negócio do planeta. Você pega um negócio lá estruturado, uma das melhores estruturas físicas do futebol brasileiro, uma cidade maravilhosa, que você não deve um centavo. Qual empresa que você abre que você não gasta nada? Aí você fala, não, eu vou investir. Investir em infraestrutura, você consegue isso através dos projetos sociais. Tem muitos projetos aí de isenção fiscal que te proporciona isso. Aí é gestão, aí não é SAF. O Atlético virou SAF. O Atlético é bem gerido desde a sua essência. É diferente. O Pouso Alegre virou SAF. O Gama virou SAF. Vai ver os problemas que isso gerou. Aí, outra coisa, até para te interromper. Eu escutei esses dias, eu falei assim, mas a gente quer SAF porque para provocar um processo de profissionalização nos clubes. Então você quer dizer que o Coritiba se profissionalizou, que o Vasco se profissionalizou, que o Cruzeiro se profissionalizou, que o Botafogo se profissionalizou. Que, vamos citar outro exemplo, eu vou lembrar aqui. Figueirense se profissionalizou. Que tipo de profissionalização que gerou? O torcedor não quer saber disso, o torcedor quer saber de projeto esportivo. Time de futebol não é gerido só para poder dar lucro. O torcedor quer ganhar. Você vai lá e pergunta para o torcedor do Avaí, você citou agora mesmo, se ele quer ganhar do Figueirense, rico ou pobre, devendo ou não. Ele quer saber, ele quer ganhar. É isso. Corintiano, está quebrado, está sem dinheiro, está devendo. Segundo o presidente, é o Gabigol vai vir. Está devendo, está não sei o quê. Mas se ele ganhar do Palmeiras, o torcedor não quer nem saber. O torcedor não come, não bebe, não vai trabalhar. Futebol é assim. Esse é o meu ponto de vista. Eu sou dono da verdade? Não. Você tocou num ponto que acho que seria bom a gente deixar claro pro torcedor do Uberlândia hoje qual que é o patrimônio que o Uberlândia tem, que é dele hoje. Ele teve muita coisa. Um ótimo questionamento também.
Aí, O patrimônio do Uberlândia Esporte, hoje ele gira em torno de 160 milhões. Aí você vai pegar e vai dar isso para os outros de graça. mas quais que são esses patrimônios? A Vila Olímpica, hoje ela está localizada num dos melhores e mais valorizados pontos da cidade de Uberlândia. Você tem toda aquela fachada do Juca Ribeiro ali, que é no centro da cidade, que pode gerar lucro para o clube o tempo todo, como gera. E você tem outras situações, como essa área que foi comprada lá, saindo para Campo Velício, para poder suprir a área que foi vendida da Vila Olímpica, que é 3 vezes maior que a área que foi vendida. O Berlândia tem um patrimônio aí, vamos colocar aí, de aproximadamente 200 milhões, cara. Aí você vai vender o clube por 100 e vai entregar isso para os outros. Ah, o patrimônio não entra. Olha a briga, as brigas que está dando. E tá zerado de dívida, não tem dívida Não hoje. deve nada. Nada. Como é que você vai vender um negócio? É só lucro para alguém. Alguém vai ganhar dinheiro disso daí. Aí eu te falo, como é que você vai pegar? Aí fala assim, olha os problemas que está tendo entre as associações e as SAFs. O Pedrinho quer uma coisa, a SAF do Vasco quer outra. O Montenegro queria uma coisa e o John Texas queria outra no Botafogo, deu o maior problema. Mas agora o Montenegro já... O Cruzeiro, a associação já teve que arcar com dívidas da SAF. Juridicamente, são CNPJs diferentes, mas o grupo é o mesmo. Então, você não consegue no seu CNPJ, você vai no meu, você vai no do Matheus, até você pegar. E aí as associações, elas não estão protegidas. É isso. Então, eu sou contra nesse sentido. Por isso que eu falo que a reformulação do processo SAF, ela vai ter que passar pelo Congresso Nacional para você cercar os clubes essas possibilidades. Aí eu falo para você assim, você vai separar a Vila Olímpica lá, o futebol da área social. Você vai ter que criar uma muralha da China lá. Não dá para fazer. E outra coisa, a frente da Vila Olímpica você vai entrar por onde? Que vendeu aquela frente lá? São problemas que você tem que discutir. Por isso que tem o Conselho Deliberativo que tem que levar essas pautas em apreciação. É isso que eu penso. Mais uma vez, eu não sou contra a SAF. Eu sou contra esse modelo atual que beneficia pouquíssimas pessoas em detrimento de patrimônios históricos, centenários, e faz com que algumas pessoas só se beneficiem. Eu não sei se você pode explicar a situação, mas agora eu fiquei um pouco curioso ou instigado, porque assim, se o Uberlândia não tem nenhuma dívida no momento, né? E a gente teve infelizmente a gente passou por uma turbulência administrativa há pouco tempo no clube. Como eu te falei, no meu ponto de vista não é uma turbulência, é um marco histórico de redenção, de alinhar o carro. Não, mas assim, então, assim, tudo bem, mas a gente tá ligando... Mas ela gera transtornos a nível externo. Então, mas a gente tá ligando um carro, certo? A gente tá alinhando esse carro. Nesse carro teve alguns percalços. Nesse percurso teve alguns percalços. Muitos. Então, eu quero saber, a atual gestão já estancou esses buracos todos que foi causado pela antiga gestão? Porque na hora que você fala assim que não estamos zerados de dívida, falando isso agora, o torcedor vai achar, não, o Uberlândia está bem, o Uberlândia agora só tem o superávit. Então, não, o Uberlândia passa por um processo de reconstrução que era exatamente, primeiro você estanca a sangria, você dá um remédio para a sua dor que já você foi tá feito sentindo, esse processo. Isso já foi feito, isso vem sendo reajustado. Mas aí, ele foi feito ou assim, está sendo agora feito? O crescimento demora um pouquinho, porque precisa do empresariado acreditar e apostar, precisa de um pouquinho de arrojo, precisa de um pouquinho de coragem para poder fazer. Você não vai no mercado ali, no supermarket ali, e fala assim, me dá R$10 de coragem. Isso é seu. Então, assim, os pés têm que estar no chão? Tem.
eles têm que estar alinhados com as suas possibilidades que têm. E, ao mesmo tempo, os comandantes, eles têm que analisar até onde que dá para ir. Onde eu posso arriscar? É assim que eu acho que funciona. Não, beleza, mas assim, é porque, cara, nesse percurso, nesse processo que teve percalços, o rombo foi grande. Aí quando você fala assim, esse rombo já foi estancado. Esse rombo aí Já foi vencendo, estancado. esse rombo aí vencendo nos últimos 40 anos, aumentado, estancado, maquiado, debaixo do tapete, aí vai de novo, aí vende o patrimônio, quita de novo. Processo desses últimos 40 anos, com pouquíssimas exceções verdadeiras, Uberlândia foi prioridade na vida de quem comandava. Então, é isso, a mentalidade, a mudança de comportamento de quem comanda Uberlândia passa por querer cuidar dele e não usá-lo. Esse é o meu ponto de vista. Você está Não, eu tô querendo deixar Você claro. está puxando a minha língua numa situação que ela é institucional, tem grandes pessoas, grandes figuras a nível de nossa sociedade que comandaram o Uberlândia nesses 40 anos. Sim, não. Todas elas foram corruptas? Não. Não. Mas elas também elas se renderam ao sistema. Ou não deram conta de trabalhar. Ou não deram conta de mudar o sistema. De trabalhar. E aí, porque vontade a maioria tem. Exatamente. E aí, talvez seja um dos grandes marcos desse processo turbulento que você citou, que teve um conselho deliberativo atuante. Porque, e rompeu barreiras, jogou os muros no chão, avançaram as trincheiras. Porque o que eu queria deixar claro para o torcedor do Uberlândia, ou até para o Matheus que está ali atrás da câmera, o Uberlândia não está devendo nada e não tem que pagar nada. Não, o Uberlândia tem um custo operacional. Em decorrência da situação que ocorreu ano passado. O Uberlândia tem um custo operacional e vai continuar, manutenção da vila, manutenção dos departamentos. Sim. Isso aí, só que ele se paga, ele tem recurso próprio. Sim, não, isso tudo bem. O Uberlândia precisa crescer. Agora, para trás, está tudo não, então assim, o que eu quero dizer, resolvido. O que aconteceu ano passado, para cá está resolvido. Então, todo aquele imbróglio, aquela situação constrangedora para muitos torcedores, o clube passou. Eu achei que foi bom. Porque aquilo ali é o start de uma nova era. É o start de uma nova era. De um novo comportamento de dirigente. Mas financeiramente foi muito prejudicial. É por isso que eu estou perguntando. É por isso que não é nem financeiramente a palavra correta prejudicial. A imagem do Uberlândia, ela vem sendo destruída durante os últimos 40 anos. Depois da Copa CBF, nós tivemos pouquíssimos momentos de projetos esportivos vitoriosos. E a imagem vem sendo destruída. Os empresários afastaram. As grandes empresas que nós temos no Uberlândia, elas não querem apostar no Uberlândia. Isso é ruim. Esse resgate da credibilidade talvez demore algum tempo para a gente poder. A gente vai ter que mostrar transparência, seriedade, para você poder estar trazendo as pessoas de volta. Juninho, vamos partir para o final da entrevista. Acho que agora a gente ficou claro que temos muitas oportunidades e muitas coisas sendo traçadas para o futuro e o presente está sendo bem gerido, bem trabalhado. Eu vou voltar um pouco para essa questão sua da educação física, da preparação física, que para mim me interessa. Eu vou te falar por quê. Porque eu sou uma pessoa que tem uma condição. Né? Você viu que eu manco, meu canal chama-se Manca, porque eu manco. Mas E eu costumo perguntar para as pessoas, quando eu faço um podcast, uma entrevista, se vocês têm alguma história com alguém com alguma condição, com alguma particularidade, que você possa compartilhar com a gente. O que essa pessoa te ensinou, o que você ensinou para ela? Então, eu tinha uma priminha, era bebê, assim, ela tinha uma deficiência visual. Só que ela faleceu num acidente de carro, assim, eu não tive muito convívio com ela. É o que eu lembro da minha família, assim,
algo que possa lembrar disso. Eu tenho uma experiência na época da minha graduação na UF, você fazia o estágio de esportes adaptados. Exatamente, era um precursor lá atrás, assim, dos esportes paralímpicos. E assim, eu ministrava aula de natação e com pessoas que tinham uma paralisia cerebral. Então, assim, são comportamentos que são muito distintos da normalidade. E aquilo, assim, te confesso, aquilo, eu tinha medo de machucar, tinha medo de passar do limite, assim, de não saber entender qual era a resposta daquela criança comigo. E isso me marcou muito, porque assim, eu sentia até medo dessa troca de experiência com ela. Mas assim, no fim assim, do estágio, que é um semestre que você faz aula com eles, você sente assim, fidelidade que essa pessoa tinha. Assim, porque ela sente muito mais do que a gente quando ela perde aquele convívio. Ela cria um laço de lealdade muito forte. E assim, então é gratificante, porque é uma maneira que você tem de conhecer outra realidade, né? E de você vivenciar o que um pai e uma mãe passam dentro de casa com uma pessoa especial. E elas são especiais não é pela problema físico, elas são especiais pela capacidade de executar tarefas que nós, que somos chamados de normais, não temos. Né? Isso me toca muito. E é uma coisa que eu, assim, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha foco para isso. O meu foco era, como eu não consegui jogar, trabalhar com o futebol. Era a minha grande paixão, meu grande sonho. Então eu entrei na faculdade para isso. Eu não tinha paciência com outras situações. Mas assim, já que você tocou no assunto, é uma coisa que me chama atenção. Porque hoje eu olho para trás e vejo que eu poderia ter doado mais para ela, para aquele estágio, entendeu? Para as pessoas com quem eu tinha convívio ali. Porque elas exalam o sentimento verdadeiro. A gente convive com tanta gente falsa, tanto mentiroso, vagabundo tem aí, né? E isso, assim, eu olho para isso hoje, assim, e vejo que eu poderia ter doado mais. Tem até o caso de 3 irmãos que moram ali na Avenida Mato Grosso, é o César, o Daniel e o nome da menina eu me esqueço sempre. Eles faziam o estágio lá. O César frequentava o mesmo horário que eu, na igreja, que eu vou no santuário Nossa Senhora Aparecida todo domingo às 4 horas. Então, eu saía da igreja e empurrava ele, a cadeira de roda, até na casa dele. Então, assim, e até hoje eu passo na porta, você vê como é isso, eu falo da lealdade, a sinceridade que eles têm. Eu passo, às vezes eu passo de moto, mexo com eles brincam, eles riem, eu paro, vou lá, pego na mão deles. E assim, é uma coisa que eles nunca esqueceram. E que para mim, talvez, não tenha tanta importância no meu dia a dia, mas para eles um abraço, um aperto de mão, significa muita coisa. Essa sinceridade, é o que essa lealdade, esse sentimento verdadeiro, é o que eu carrego desse estágio que eu tive com eles lá. Que bonito, Nico. Parabéns. Eu estou sendo, assim, para mim falar disso, é a primeira vez que eu falo isso para alguém. Eu tô pondo para fora um sentimento que mexeu comigo a sua pergunta. Que bonito. E eu vou te apresentar, eu mudo o meu conceito, porque me definem, e não está errado, como uma pessoa com deficiência. Eu acho que é o contrário. Então, me definem, é o termo padrão que utilizam. Eu troco esse termo por singularidade, porque
singularidade significa único. Todo mundo é único, todo mundo é singular. E todo mundo tem condições. Ela pode ser de comportamento, pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser física, pode ser social. A gente tem várias singularidades. Eu quero que você compartilhe uma singularidade sua com a gente. Eu sou gordinho, baixinho e falo muito. Eu sou muito sério, sou muito leal com as pessoas que são leais comigo. Eu, eu, eu sou chato, É chato? Não, não é não, gente. Ele é um cara legal. Eu não... meticuloso ao extremo, assim, sou meio até autista com isso, assim. Sou muito convicto. Aquilo que eu falo, eu gosto de falar com propriedade das coisas, né? Eu não falo no campo subjetivo. Eu afirmo e comprovo o que eu falo. São algumas singularidades da minha personalidade, da minha pessoa, assim. Sou muito limpo com as coisas, muito reto. É aquilo que eu acho que me define bem. E para encerrar, já que você tocou, eu deixo o entrevistado aberto a me fazer uma pergunta. No meu universo ou da minha condição, se sinta à vontade, se você se sentir à vontade de fazer alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o universo, minha condição, para a gente poder encerrar esse podcast, essa entrevista com o meu cinegrafista lá que tá morrendo com o braço em pé ali, ó. Já está aguentando mais. Mas ali a luz está atrás dele, né? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não, primeiro te dar os parabéns pela sua iniciativa, pela sua capacidade de discutir temas que são importantes a nível social, né? Você tem uma tendência para psicólogo, se você não fez a faculdade, mas se você fizesse, você ia ser um grande psicólogo. Eu comecei, fiz 6 meses, aí eu fui fazer jornalismo. E assim, você exala alegria, né? Você está sempre com um sorriso verdadeiro no rosto. Assim. A entrevista toda aqui a gente descontraído, falando. A pergunta que eu faria para você é o que você gostaria que o Uberlândia Esporte te entregasse nesse Campeonato Mineiro de 2024? Nossa, pergunta difícil. Porque de toda essa realidade que nós discutimos. Não, que é a verdade que o torcedor tem que entender. A verdade é assim, para mim, a conversa é muito esclarecedora nesse sentido. Vamos esperar do Uberlândia Esporte para 2024? Muita vontade, organização, garra e respeito à camisa, orgulho por estar no Uberlândia, e eles vão fazer de tudo para permanecer na Série A do Mineiro, que é o principal objetivo da série. É isso que eu sinto. Então, se o Uberlândia me mostrar esse espírito de luta e essa vontade e essa paixão pela camisa do Uberlândia, para mim já vai ter ganhado o ano. Se permanecer na primeira divisão, é um objetivo alcançado. Se conseguir o acesso à Série D, vai ser um bônus, para mim vai ser um bônus muito bem administrado pela nova diretoria, pela nova administração. Então, boa sorte ao Uberlândia Esporte. Quem sabe ano que vem estamos cobrindo lá no Parque Sabiá, né? E eu vou te contar, não sei se você deve saber, né? Que ele é o Gandula, né? É o Gandula dos jogos lá, e ele gosta, o meu cinegrafista gosta de ser o Gandula do Uberlândia Esporte. Ele emagrece um pouquinho, cara, ele precisa, tem que fazer correr mais um pouquinho. Mas ele gosta muito de estar presente no jogo, de ver o jogo do campo. E como você sabe bem, Gandula geralmente é torcedor do clube desde pequeno. Então, eu faço esse podcast muito em homenagem também ao meu cinegrafista, meu amigo Matheus Guimarães, que é apaixonado pelo Uberlândia Esporte, viajou com o clube, sofreu com o clube. Toda vez que ele sobe, que ele cai, é uma alegria, é um sofrimento. Então, a você, torcedor do Uberlândia, o Simanca foi para você hoje.
Quero agradecer ao Juninho pelo carinho, pela paciência. Tomara que tenham gostado dessa entrevista, foi muito bacana. E espero vocês aqui no estádio do Parque do CDA em 2024, porque vai ser difícil, como todo ano é, mas o Berlândia vai fazer o melhor que ele pode, como todo ano faz. É isso aí. Venha pro Simanca. Simanca.